deixa eu falar. O pessoal chegar. Jesus, eu quero muito você. Pegar tuas sandálias e esconder pra você não sair. Pois eu quero Zé estar Pedro! Tudo nobre. Zé Pedro foi o primeiro hoje. te abraçar. Tamo junto, neném. Tamo junto aí, Pedro. Ranaia. Anaia, todos os dias aí. Ranaia tá com a gente desde o primeiro dia. É. Minha comadre querida. Deus abençoe. Fred. Zé Pedro entrou e saiu de noiva, não, só comentou. Mais um dia, um minutinho, um segundinho só pra galera aí chegando aí com a gente. Boa noite, Fred. Seja muito bem-vindo, tá? Deus te abençoe. Ó, Jairton. Jairtão também tá com a gente aqui. Tá, Francis. é É o primo aí. Francis. É. Tá com a gente desde sábado também, desde o primeiro dia. Vamos já dar início mais um dia. Até dia 31 nós vamos estar aqui. Tem alguém ou não tenha, nós vamos estar aqui. 5 pessoas, 10, 20, 50, 100. Quantas pessoas estiverem aí do outro lado, se tiver uma pessoa só, a gente vai estar aqui. Se não tiver ninguém, nós vamos estar do mesmo jeito. Que a palavra do Senhor já diz, né? Quando estivermos mais reunidos no nome dele, ali ele estará. Amém. Irmã Neuzinha. A tia Creuza chegou, a irmã Neuza. Hoje nós vamos falar de Provérbios 4. Vamos ler Provérbios 4, né? Dia 4. Provérbios 4, um por dia. E hoje nós vamos falar sobre como lidar com as emoções, né? Ontem nós falamos das emoções básicas. E hoje como lidar com as emoções. Quem mais entrou? Márcio. Márcio tá chegando ali com a gente. Só mais um minutinho, só o pessoal chegando aí, a gente já vai começando aqui. Amém. Glória a Deus. A gente assim não chama intimidade, tá? É da Santa Geração, tá na voz da Nívia Soares. É um hino maravilhoso, vocês estão ouvindo aí de fundinho. Um hino que toca lá no fundo da alma da gente. O que é esse projeto? Deixa eu falar para quem não acompanhou a gente aí desde a Maria Sabina, lá no NAC. Um abraço, querida. Esse projeto vai durar 31 dias. Amiga linda, Deus lhe abençoe. Amém. Amém. Você também. Amém. Esse projeto vai durar 31 dias. Começou sábado, dia 1º, e a gente vai até o dia 31 lendo o livro de Provérbios, que são 31 capítulos. E cada dia a gente vai falar de um assunto. Assuntos assim que a gente convive, com os quais a gente convive, né, no dia a dia. Ansiedade, depressão, as emoções, os sentimentos, como lidar com toda essa situação. Para isso, a gente vai trazer também, amanhã a Poliana vai estar aqui com a gente, Poliana Barbalho, que ela é psicóloga, e a gente vai falar de dor da alma. Qual é a sua dor? Logo depois que acaba a live, eu vou postar lá uma foto de hoje, né? E aí, se você quiser marcar alguém lá que queira, alguém que você queira que veja essa live de amanhã, a gente vai falar sobre as dores da alma. E a Poliana, que é psicóloga, ela vai estar acompanhando a gente aqui para falar de uma maneira bem profissional, né? Então, amanhã ela vai estar aqui. Vamos começar? A galera já tá aí, né? Já. Beleza. Amém. Daqui a pouco o pessoal vai chegando também. Vamos dar pausa, depois a gente volta com o fundinho. Vamos começar sempre com uma oração, porque tudo que a gente vai fazer na vida da gente, a gente precisa entregar nas mãos do Senhor. Iniciar e terminar com oração. Inclusive, Amém. nós fizemos isso agora, há pouco, um minutinho atrás, mas agora, juntamente com vocês, pedindo a Deus por mais esse momento. Ok. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, estamos aqui presentes, Senhor, novamente, para te pedir que o Senhor nos abençoe a todos, meu Deus. Que o Senhor faça com que nós sejamos tua boca, meu Deus. Falamos apenas o que estiver no teu coração. Seja transmitido do Espírito Santo ao nosso espírito, para a nossa mente, e que nós possamos ser instrumento de ti, Senhor Deus. Abra o entendimento nosso de todos que estão aqui nos vendo, meu Deus. Que nós possamos ter um momento abençoado por ti e que possa engrandecer cada dia mais e mais outras vidas, meu Deus. É nossa oração, nosso pedido em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.
Espírito Santo esteja conosco, né? Para que a gente possa compreender a palavra do Senhor. Amém. Atriz, é sobre igreja? Não. É sobre religião? Não. É sobre Jesus. Sobre A Jesus. gente vai falar sobre Jesus. E sobre a sabedoria do trono. Que vem dele, A né? sabedoria que vem do trono. Certo? Então, Provérbios 4. Provérbios 4. Exortação paternal. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, termo e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se a abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embarcarão os teus passos, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem, se não fizerem mal, e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o teu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém. 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 Um destaque aqui, eu gosto muito dessa parte, né? Outro dia até a Angélica Coabara me falou desse capítulo, né? Do versículo 23, que fala: sobretudo guarda o teu coração, porque dele é a fonte da vida. Guardar o coração, né? Impedir que os maus sentimentos, o que é ruim, as sensações ruins, entrem no nosso coração e na nossa mente. Ô, gente, compartilhei, já entrou aqui Denise com a gente, a Bruna, a Lu tá aqui de novo, o Ian Vicente, a Cássia acabou de entrar. Irmã. Boa noite todo mundo, gente. Quem entrou depois aí, nós estamos em Provérbios 4, né? Hoje, dia 4. Quem não tem Bíblia aí, dá um jeitinho de arrumar, né? Hoje é fácil encontrar uma Bíblia para você acompanhar também, para você ler, ter o hábito de ler a palavra do Senhor. É sempre muito bom e refletir nela é melhor ainda. Com o entendimento e a sabedoria que vem do Espírito Santo, aí nem se fala. Aí acabou o mundo. É bom demais. Sim. Então, olha só, ontem nós falamos sobre as cinco emoções básicas, né? O medo, a raiva, a tristeza, a alegria e o afeto. A gente viu que são
mas né, são três aí as emoções que se dizem negativas, né? E as duas. Mas toda emoção ela é benéfica. Não tem a emoção ruim. Até a emoção que parece ruim, a gente tira uma lição dela, né? Como o medo, por exemplo. E aí, anteontem a gente falou sobre autoconhecimento. Como é importante a gente se voltar para dentro da gente e se conhecer. Porque a gente se conhece, a gente consegue cuidar melhor da vida da gente, né? A gente consegue tomar melhores decisões, a gente consegue compreender as outras pessoas. Não tem aquela questão de quando a gente se ama, a gente consegue amar os outros? Quando a gente se conhece, a gente consegue entender as pessoas, né? Usar de empatia, inclusive. E amanhã, a Poliana Barbário, psicóloga, vai estar aqui com a gente para poder falar sobre as dores da alma. E depois ela ainda volta num outro momento, num outro dia, para falar sobre depressão e ansiedade. A nossa proposta é falar do Senhor, falar dessa mensagem do reino que as pessoas precisam ter acesso e trazer esses assuntos do dia a dia aí para tentar abençoar vocês, né? Melhorar a vida de vocês, como a nossa melhorou desde que a gente está na presença do Senhor e buscando mais esses conhecimentos. Isso aqui não é sobre mim, isso não é para eu aparecer para falar sobre mim, não é para o Cássio aparecer nem falar sobre ele. Isso é um projeto que o Senhor, o Espírito Santo, gerou no nosso coração, Jesus direcionou para que a gente possa abençoar outras vidas. E a gente não está falando nada aqui da nossa cabeça de qualquer jeito, não. A gente tem orientações, a gente tem mentoria, a gente está estudando. Já fizemos vários cursos na área, né, de inteligência emocional, que fala sobre PNL, neurociência. Ontem a gente até comentou aqui um pouquinho sobre a epigenética. Então, assim, a gente está buscando embasamento para tentar ajudar vocês. E é coisa que a gente faz no dia a dia fora daqui. Que a gente, em aconselhamentos, em conversas mesmo com as pessoas, para tentar ajudar as pessoas a vencer o medo, a tristeza, esses momentos de angústia que essa pandemia trouxe, né? Então, essa é a nossa proposta, viu? Fique claro aí para a galera e, como se diz, quem quiser aprender um pouquinho do que a gente aprendeu, a gente quer compartilhar e a gente quer aprender, sobretudo aprender com vocês, né? Que é óbvio que o que não tem na gente tem em algum de vocês aí, vocês podem comentar, podem compartilhar para as pessoas que precisam ouvir, né? As pessoas que vocês conhecem, que pensam, nossa, fulano precisava saber sobre as dores da alma, como curar. Amanhã, então a gente vai falar sobre isso. Sim. Tá? Compartilhe aí para a galera. Então, como controlar as emoções? Você consegue controlar as suas emoções? É difícil, né? É complicado. E a gente, Jesus já entrou aí. Jesus está aí. São Jesus, está chegando aí, Tati Silva. Olha o chefe, Leandro Monteiro. Boa noite, galera. Boa noite, chefe. Vou pedir aumento aqui ao vivo, hein? Ai. Então, assim, durante toda a vida da gente, a gente já passou por tantas situações onde a gente já viveu, assim, muito fortemente cada uma dessas emoções básicas que a gente falou ontem, né? A tristeza, a raiva, o medo, a alegria e o afeto. E ainda assim, a gente já tá velho de guerra e a gente não consegue lidar com as emoções, pense. Ainda assim a gente não consegue reconhecer, depois de tanto ter passado. Quem nunca passou um momento de tristeza? Quem nunca passou? Um momento de raiva. Todo mundo, né? Todo mundo, alegria. A gente já viveu vários momentos na vida da gente que a gente já vivenciou isso várias vezes. Medo. Quantas vezes a gente já sentiu medo na vida? E por que é que a gente não conseguiu, lá das primeiras vezes que a gente passou por isso, modelar isso e conseguir controlar, identificar qual é a emoção e que gera qual tipo de sentimento e que me faz agir dessa ou daquela outra maneira e não de uma outra maneira. Então, assim, é aquela coisa de errar sempre as mesmas coisas, né? Eu sinto raiva hoje, eu vou reagir de uma maneira e amanhã eu vou sentir raiva de novo, vou reagir do mesmo jeito. Como é que a gente consegue modelar essas emoções aí, controlar esses sentimentos pra gente tentar entender? Não reprimir, mas entender, né? Então já era pra gente estar craque nisso, né, Maria? Sim. Isso é como uma barragem. Né? O rio tem que correr, você vai sentir aquilo, é normal você sentir isso, né? Aí você fica segurando, uma hora você vai explodir, é a tristeza, né? A tristeza. A pessoa teve uma perda, sofreu uma perda pessoal, né? Um parente, ela tem que passar pelo luto, ela tem que se permitir sentir aquela tristeza, porque afinal de contas, ela perdeu uma pessoa que ela amava, que ela conversava, que ela abraçava, que ela sentiu o cheiro, aquela pessoa se foi
ela tem que passar por esse momento de luto, ela tem que sentir a tristeza, vivenciar isso, e depois passou. Ela vai sentir aquela saudade, mas de forma positiva, certo? Ela vai lembrar, mas vai lembrar do amor que foi recíproco, da amizade que foi recíproca, e vai conseguir viver bem. Restar as boas lembranças, né? Exatamente. E as emoções, elas são importantes para o desenvolvimento, né? Das nossas experiências, para o nosso desenvolvimento mesmo, e emocional. E às vezes é mais importante do que as palavras. Às vezes... O Jailton falou aqui, né? Eu quero sentir a emoção de ser rico um dia. Meu querido, você já é rico. Milionário. Você é um general, do reino. Você nasceu para reinar sobre todas as coisas, está lá no livro de Gênesis, entendeu? Você já é rico no Espírito Santo, você é a imagem e semelhança do Criador, você tem que só tomar posse, já é seu, tá certo? Você já é rico, tá aqui, ó, tá confirmado. Amém, isso aí, dá uma posse. Tudo que a gente pensa já é. Em algum lugar já foi construído. Se você consegue pensar, sentir e imaginar, essa cena ela já existe em algum lugar. E uma hora ela chega, hein? Pega o código aí. Pega a senha. Pega a chave. Então, assim, para a gente alcançar o equilíbrio emocional, preciso modelar os nossos estímulos e respostas. É o que eu estava falando, a gente já sentiu várias emoções durante a vida e a gente não conseguiu modelar. Quer dizer, modelar é perceber, estar atento para perceber como é que você reage, como é que você sente e o que é que isso causa no seu corpo. Como é que o seu corpo vai agir diante disso. Né? As emoções, por exemplo, várias e várias pessoas, eu já tive doença psicossomática. É coisa que você vai acumulando durante a vida, o estresse, a tristeza, a raiva, e tudo que você acumula, isso vira psicossomático e uma hora o seu corpo ele não aguenta mais, ele vai ter que colocar isso para fora de algum jeito. Ou vai ter queda de cabelo, ou você vai ter uma psoríase, ou você vai ter um problema de pele, você vai ter um problema de rim, você vai ter um problema de alguma coisa, estomacal principalmente, estomacal e intestinal. Né? São tudo aqui. Dizem que o intestino é o segundo cérebro, né? Do corpo da gente. Então, tudo que você vai... Por isso que a gente fala de reconhecer, ressignificar e tratar essas emoções, porque reprimir vai se tornar uma doença. O câncer, né? A gente estava estudando sobre epigenética essa semana. O câncer é uma resposta molecular de sentimentos e pensamentos que a gente tem, que ocasiona, né? Fora outros fatores, obviamente, a gente sabe. Mas um dos fatores é isso, maus pensamentos, pessoa muito negativa, pessoa que vive em estado de tristeza, em estado de raiva, de estresse muito profundo, acaba que acontece essas coisas. Porque às vezes a pessoa, a gente estava falou no começo, né, sobre a epigenética, que o seu pensamento, certo? O seu pensamento te leva a uma forma de vida, uma forma de viver, que ativa a sua genética. A gente acha que depois que nasceu, o DNA está ali, não vai mudar, né? Já está tudo programado. Não, você pode reprogramar o seu DNA. A epigenética é a ciência que estuda isso. Então, se você é uma pessoa que retém sentimentos ruins, isso pode desencadear geneticamente um gatilho para desenvolver tumores cancerígenos. Você está compreendendo isso? Então, se você é uma pessoa bem resolvida com seus sentimentos, você sente, vivencia e deixa aí, e libera. Você provavelmente não vai ter esse tipo de problema. Mesmo que você tenha genes que te darão câncer. Você tem genes cancerígenos ali, né, no seu gene, na sua genética. Você nunca vai desenvolver a doença. Como várias pessoas nunca desenvolvem o câncer. Vocês estão compreendendo? Como que essa questão mental, psicológica é importantíssima para a saúde do corpo? Exatamente. Até o estado de espírito da gente interfere nas nossas reações, né? A maneira como, por exemplo, a pessoa às vezes já acorda num estado de espírito mais agitado, mais nervosa, é possível. Tem gente que acorda nervosa já. Por quê? Porque tem uma expectativa durante o dia, vai ter uma reunião muito difícil, vai ter um problema para resolver, ou devido a outros sentimentos que já estão acumulados aí, a pessoa já acorda num estado de espírito agitado. E isso já vai interferir nas atitudes dela durante o dia.
Então, se a pessoa já saiu de casa agitada e estressada, ela chega no trabalho e alguém vai falar ou fazer alguma coisa para ela, acabou o mundo. É motivo para dar problema, para dar confusão, porque o estado de espírito da pessoa já não tá legal. E ela não consegue ter autocontrole, ela não consegue assimilar a situação e às vezes até mistura as coisas, né? Quer dizer, tem um problema em casa, leva para o trabalho e vice-versa. Eu já acordo cantando, né? e alto. A Anaia fez uma pergunta aqui, amor. Deixa eu ler. Falar nisso, ó, vamos ver que o pessoal entra na Ananda Gomes, a Adriana, minha irmã lá em Patinga, tá aqui com a gente, a Cris Alves e a Anaia tá perguntando. Mas e quando você percebe e não consegue mudar? Nervosa, eu grito. Como não gritar? Sei que tenho que mudar, isso. Mas até hoje não sei como, não achei a solução. É o que a gente está falando desde sábado, né, Hanaia? Essa questão de identificar, sentir e ressignificar isso aí. Por exemplo, quando você está nervosa, você pensar, é você parar um segundo, não é fácil, mas é possível. É você parar por um segundo e pensar, por que eu estou nervosa? O que é que está me deixando nervosa? Às vezes acontece muito, por exemplo, eu estou nervosa com alguma coisa que o Davi fez e eu vou descontar sem querer em alguém lá no meu trabalho. O que é que aquela bendita pessoa tem a ver com o problema que eu estou passando dentro da minha casa? A gente falou disso agorinha. Então, assim, é você perceber por que é que eu estou nervosa, o que é que está me deixando assim e o que é que eu sinto quando eu estou nervosa. Eu fico agitada, eu quero gritar, no seu caso você quer gritar. Aí é você pensar, o que é que eu posso fazer de diferente? De repente amassar um papel várias vezes é o seu gritar sem gritar. É você tentar encontrar uma maneira que o seu corpo vai reagir de uma maneira diferente, em vez de gritar. Tem gente que está com muita raiva, perde a estribeira. Ontem a gente falou isso, né? A pessoa está com muita raiva, ela fica descontrolada, a emoção é a raiva, o sentimento é o descontrole, ela fica descontrolada e ela vai agredir, verbalmente ou fisicamente, ela vai partir para a porrada. Então, quer dizer, tem situações que a pessoa não pode partir para a porrada, ela vai socar a parede, ela vai quebrar um prato, ela vai quebrar um copo. A questão é não reprimir esse sentimento, é extravasar, é falar. Canalizar, exatamente. É você se expressar verbalmente e, se preciso for, se você não consegue extravasar essa raiva que você sente se expressando verbalmente, você precisa se expressar no corpo mesmo, no agir. Por exemplo, em vez de gritar, faz um minuto de silêncio e tentar amassar um papel, respira, importante, colocar essa sua raiva, canalizar essa sua raiva para outra situação que vai evitar gritar. E aí pensar também, o que eu ganho gritando? Você está com raiva da sua mãe, um exemplo da Bia, que é a sua irmã, né? De algum tipo de situação, do patrão, de alguém nos estudos e tal, vai adiantar o que gritar? Eu vou melhorar a situação, aí é pensar racionalmente mesmo. Gritar com essa pessoa, eu vou conseguir resolver o meu problema? Não, você vai piorar. Porque essa pessoa vai gritar com você também, e vocês vão começar a bater boca e a situação vai piorar, vão parar de se falar. Então, em vários momentos da minha vida, mesmo sem ter adquirido um pouco de conhecimento que eu tenho hoje nessa área de inteligência emocional, eu agia dessa maneira. O que vai resolver? E em algumas maneiras, eu perdi as estribeiras e me dei mal. Porque em vez de resolver um problema, eu criei outro. Sim, outra coisa pode ser também, né? A energia. A energia é feita para circular. A energia é feita para circular. Exatamente. De repente você está com muita energia parada. Não sei, pode ser uma atividade física. Você pode recanalizar essa sua energia para uma atividade física, uma caminhada, alguma coisa que você gosta de praticar, certo? E então, quando chegar esses momentos de raiva, você não está com tanta energia guardada assim para acionar a sua raiva. Se você fez algum treinamento, uma caminhada, uma corrida, uma musculação, não sei, algo que te agrade. Quando chegar esse momento de estresse, você não vai estar com tanta energia parada e vai parar, respirar, sentir aquilo ali, por que eu estou com raiva? Por que essa pessoa está me afetando dessa forma? As pessoas reagem de várias maneiras, né? E de maneiras diferentes. Tem gente que no momento de tristeza, eu já vivenciei isso. No momento de luto, num velório, a pessoa começa a rir.
começa a rir descontroladamente, ela não consegue nem compreender por que ela tá rindo. A Ariana Sabina tá falando aqui, ó. Se eu ficar nervosa, eu começo a cantar e rir, ou choro. Olha só, é um outro tipo de atitude. A gente, é certo que geneticamente a gente já nasce com predisposições genéticas para ter uma identidade genética, né? Que vai determinar se você vai agir de uma maneira, mas você consegue. A inteligência emocional, a PNL, ela vem trazer isso, a neurociência, ela vem trazer para a gente essa possibilidade de mudar os comportamentos através dos pensamentos, né? Mudar o pensamento que vai refletir justamente no comportamento da gente, no agir, né? Aí, então a Ariana está falando aqui o contrário da Hanaya, que a Hanaya diz que quando fica nervosa ela grita, e a Ariana já é o contrário, ela começa a cantar e rir, ou chora, imagina. Ó, vou pro meu cantinho, tenho muita preguiça de brigar, nunca briguei, nem sei o que é brigar, eu sou um verdadeiro bombeiro, só apago o fogo. Isso aí, ela consegue canalizar essa energia de uma outra maneira, né? E reprimir as emoções, né, os sentimentos, a gente acaba criando uma confusão mental. Por exemplo, ontem nós falamos de saber identificar quando é que eu estou com raiva, quando é que eu estou triste, quando eu estou chateada. Às vezes, numa mesma situação, alguém pode virar e falar assim, você está com raiva de mim? E você fala, tô com raiva de você. Mas é uma raiva, é verdade? É raiva mesmo que você está sentindo ou você está só chateada? A pessoa te decepcionou e você ficou chateada. Ou você está triste com a atitude que a pessoa teve? Porque cada emoção vai gerar um sentimento e uma reação. Você vai agir de maneiras diferentes para cada tipo. É isso que a gente está tentando trazer, para a gente se conhecer mais, a gente tentar identificar o que é que eu estou sentindo. Tentar buscar lá, né, dentro de você, o que eu estou sentindo aqui de verdade. E você vai descobrindo os sentimentos que te paralisam, que te faz correr, que te faz brigar. E a inteligência emocional ela pode ser treinada. Essa é a boa notícia, né? Essa é a vantagem. Ela pode ser treinada, desenvolvida com técnicas da psicologia. E aí eu volto a falar, amanhã a Poliana Barbalho vai estar aqui com a gente e nós vamos até Poliana já está na live já, está com a gente aqui, aí já. Cirlane Andrade está aqui com a gente também. Olha, amanhã a gente vai falar de dores da alma, né? Qual é a sua dor? Depois vocês comentem lá nos posts que eu faço lá, qual é a sua dor? Você pode perguntar lá, fazer pergunta, que amanhã a Poliana vai estar aqui com a gente ao vivo para poder responder, né? Essas questões de dor. E depois, num outro dia, a gente vai falar também sobre depressão e ansiedade. É muito bacana, né? Então, olha só, a palavra de Deus diz que, em Tiago 1:20, diz assim, ó, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, quando a gente tem esse autocontrole, a gente consegue dominar as nossas emoções, a gente consegue não irar com facilidade, a gente não consegue não ficar com raiva das pessoas à toa, a gente consegue não ficar triste à toa. Tem gente que fica triste por cada coisa, assim, ao ver de muitas pessoas por coisa boba, né? Coisa pequena. De repente, para a pessoa é algo grande porque ela não conseguiu ainda lidar com esse sentimento. Fica chateada com as pessoas e fica sem conversar por dias, fica brigado com o marido, com a esposa dentro de casa, com o namorado e não conversa, fica sem falar com os filhos por meses e anos, né? Fica sem falar com os pais, com um amigo, as amizades se desfazem por causa dessa confusão mental de sentimentos. Você não consegue identificar o que aconteceu, você não consegue se expressar, a pessoa não consegue te compreender e vira uma miscelânea de sentimentos que acaba no que a gente vê sempre, né? As pessoas desfazendo amizade, brigando, sim, por causa de sentimentos que não conseguem identificar. E a gente está num momento, né, o país, eu nunca vi isso no cenário do nosso país, pessoas, familiares, amigos de longa data se separando, né? Ficando sem conversar, ficando praticamente inimigos por diferenças. Eu votei em A, você votou em B, então nós não vamos conversar mais. Eu apoio isso, você não apoia, então vamos ficar de mal. Gente, é questão de opinião e de respeito, né? As pessoas, falta um pouco de tolerância, né? Se você não apoia o que eu apoio, beleza, tudo bem, vamos ressignificar isso. Beleza, ele tem a mentalidade também, mas essa pessoa aqui é uma pessoa importante para mim. Ela não tem que ser uma cópia exata de mim, ela não tem que concordar com tudo que eu concordo, certo?
Porque senão nem há crescimento. Se todo mundo pensar a mesma coisa, não vai haver um crescimento. Começa com uma discordância de opinião que vai para uma discussão e aí o outro rebate, aí já fica um com raiva do outro e depois já está brigando e já está ficando sem se falar e quer dizer, desnecessário, né? Falta inteligência emocional. E autocontrole. Jailton está falando aqui, quando tudo parecer fora do controle, se controle. Ou controle o que puder. Exercício do autodomínio seria o primeiro passo. É isso aí, é o respirar, é o pensar, por quê, né? Por que isso está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Como é que eu posso me livrar desse sentimento? Por exemplo, sentimento de tristeza. Estou muito triste, estou muito chateada e estou passando por algum problema. Como é que eu vou fazer para sair desse estado de tristeza? Eu vou substituir esse sentimento por algo que me faz bem. Por exemplo, se eu tô triste, eu pego as fotos da minha viagem e vou lá ver, ó que bacana as viagens que eu fiz, ó que legal e tal, e me dá prazer isso. Então é procurar algo que te dá prazer. Você pega um livro para ler, você vai ver um filme, vai ver um seriado, alguma coisa que te faz bem, esteja perto, né, das pessoas que te faz bem. Você tá triste? Às vezes quando eu tô triste eu corro lá no colinho da minha vovó. Então sempre tem algo que te deixa feliz. Então, substitua o sentimento. Tem sentimento que te toma muita energia e que te toma o dia inteiro. Por exemplo, você brigou com o namorado, tem um problema em casa, aí você fica chateado. Aí aquilo ali não sai da sua cabeça. E você vai para o serviço e você não consegue trabalhar. E aquilo ali fica martelando na sua cabeça, fica te consumindo o dia inteiro. O outro dia também. Namorado já tem dessas coisas, né? Normalmente, porque aí ficam sem se ver, aí fica lá, passa a noite no WhatsApp, vigiando a rede social do outro. Ou seja, isso está te consumindo, isso está tomando sua energia, isso não está te fazendo bem nenhum. O que você precisa buscar fazer? Substitui esse sentimento aí, substitui esse momento. Busca um sentimento positivo. Entende? Ou resolve, que é o melhor, né? É o melhor, é conversar, se entender e resolver o problema. Sim, e não ficar cultivando sentimento ruim. Isso. Para ficar dias e dias. Eu falo, não compensa. Eu falo meu serviço, falo mesmo. Eu posso não estar bem aqui no meu serviço, né? Mas se eu estiver bem na minha casa, com minha família, para mim tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu consigo resolver os problemas, eu consigo contornar ali, trabalhar, ver onde eu falhei e tal. Agora, se eu não estiver bem aqui dentro de casa, eu não consigo trabalhar. Não consigo trabalhar. Eu vou para lá, vou bater ponto, vou assinar o ponto, mas assim, eu não consigo dar 100% de produção, porque minha mente vai estar aqui. Então, o que eu faço? Surgiu alguma situação? Vamos resolver. Vamos resolver aqui. É o mais prático. Algum problema aqui, vamos resolver. Vamos conversar. Como nós vamos resolver isso? Não, e quando as pessoas deixam os sentimentos irem acumulando e não conversam, não resolvem, aquilo vai virando uma bola de neve, o que era um grão de areia vai crescendo e aquilo vira um problema muito maior. Por quê? Você acumulou sentimentos ruins, quer dizer, aconteceu, a pessoa passou perto de você e não te cumprimentou, talvez nem te viu, aí você fala, fulano, tá com raiva de mim. Por que tá com raiva de mim? É simples, vai lá e pergunta, ô fulano, você passou perto de mim hoje, nem me viu, hein? De repente a pessoa vai falar, tá com a cabeça lá na lua, tô com um problema assim, assim, assado. Entendeu? É não ficar julgando as pessoas pelas atitudes delas e simplesmente conversar e não deixar ficar esse tempo passando, enrolando e o sentimento que às vezes é uma apatia, depois é uma tristeza, depois é um desgosto, aí vai virando um monte de coisa que acaba somatizando e trazendo mais problemas pra gente, né? Não vale a pena mesmo. Ô, gente, isso tudo que a gente tá falando, a gente sabe, a gente já passou por muitas situações, no auge dos nossos 40 e um pouquinho, e a galera aqui também que está com a gente, com certeza já viveu muitas das situações. A gente sabe que não é fácil dar o braço a torcer, não é fácil chamar para conversar, não é fácil deixar o orgulho de lado, não é fácil pedir desculpa, não é fácil pedir perdão, mas são exercícios que a gente precisa fazer, senão a gente vai viver numa eterna situação de conflito com a gente e com os outros. Porque quando a gente é muito conflituoso dentro da gente, a gente tem essa confusão mental dos sentimentos, a gente também não consegue se expressar e compreender as pessoas. Então, é isso que a gente quer né, com esse projeto trazer. A gente passou e passa
por situações no dia a dia que a gente tem que fazer isso todos os dias. A gente tem que ressignificar todos os dias, a gente tem que substituir sentimentos todos os dias, a gente tem que dar uma respirada, limpar a mente, para poder evitar um mal maior. Porque hoje em dia, o que é que a gente mais percebe? Pensa aí no seu ciclo de amizades, na sua casa, no seu trabalho. O tanto de problema inútil que a gente tem, que a gente causa, que a gente absorve, a troco de quê? A troco de nada. Então, assim, a esposa briga por causa de qualquer coisa, o marido briga por causa de qualquer coisa. A gente vai falar sobre comunicação um dia desse, eficácia na comunicação, para evitar conflito. Né? Muita coisa é culpa dos erros de comunicação, de não compreender, não entender as pessoas, né? As técnicas para desenvolver inteligência emocional. Observar as reações durante o dia. Observa, tira um dia inteiro e se observa. Tenta se observar nesse dia. Tudo que você sentiu durante aquele dia e você sentiu o quê? Por causa de quê? Eu senti raiva, fiquei com raiva, por causa de quê? Porque fulano fez isso e isso. Beleza. Qual foi o sentimento que me deu ali? Vontade de esganar a pessoa, pegar o pescoço dela e esganar. Coloca ali no papelzinho ali. No final do dia você vai fazer uma avaliação. E aí, como o seu corpo reagiu? Você travou o seu corpo todo, sua musculatura ficou toda enrijecida, porque você teve vontade de esganar a pessoa porque você ficou com muita raiva dela. Coloca ali no papel também. Entende? Cada sentimento que você tiver, qual o momento do dia? Aí à tarde, nossa, eu já tive uma notícia muito boa, fiquei super feliz. Então, a alegria ali é emoção. A felicidade veio como um sentimento. Eu sorri, eu quis abraçar, eu quis estar perto, eu fiquei mais afetuosa. Entende? Então, assim, vai se conhecendo. Faz esse exercício durante todo um dia para você observar quais foram as situações que você viveu, o que você passou, qual o sentimento que gerou e como é que você reagiu diante dessa situação. Sim, na verdade, né, amor? Você vai estar fazendo um diário emocional, né? É um diário emocional. Você é uma tarefa, né? A gente pode estar passando essa tarefa para vocês aí. Você faz o seu diário emocional. Você acordou. Como você acordou? Você acordou triste? Você acordou feliz? Acordei feliz. Por quê? Porque eu tive uma boa noite de sono? Porque eu sonhei uma coisa legal? Por que eu sonhei? Sonhei isso, então isso me agrada. Então você vai anotar. Daí a pouco você viu uma mensagem de texto, você assistiu um vídeo, você ficou triste, você sentiu uma tristeza. Por quê? É um diário emocional mesmo. Você vai anotar isso e no final do dia você vai ler. Você vai ler. Porque é diferente quando você sente. Você sente, eu estou triste, eu estou alegre, eu estou com raiva. É diferente quando você anota e depois você, num estado, vamos colocar assim, zen, num estado neutro, você lê. Você começa a ler, olha. Então quer dizer que isso aqui faz eu ficar alegre. Não quer dizer que isso aqui faz eu ficar triste. Isso aqui. E você vai começar a se conhecer. Porque quando a gente está tendo o sentimento, a gente não tem a racionalidade. Né? Você tem o sentimento, tem a emoção. O corpo reage. E você não consegue, tipo assim, sair do seu corpo e te olhar ali. Deixa eu ver aqui. Nossa, por que está tendo isso? Parece que você não consegue fazer isso. Eu acho que a parte que a gente precisa de buscar autocontrole é justamente para poder saber como reagir. Porque você sentir, perceber a emoção, ver o sentimento ali, o que você está sentindo, até o seu pensar ainda vai. Agora saiu na expressão verbal, você começou a expor isso é o que precisa ser controlado. Por exemplo, o não reprimir é justamente colocar para fora, é desabafar, é falar. Se tiver que de repente falar alto com a pessoa porque você se descontrolou ali naquele momento, é perceber que não é sempre que você vai reagir dessa maneira. Você pode se controlar nesse sentido aí, de não agir do mesmo jeito sempre. Sempre que eu tiver com raiva eu vou gritar, sempre que eu tiver com muita raiva eu vou querer bater na pessoa, vou socar a pessoa, entende? Em momentos diferentes os sentimentos se posicionam de uma maneira que faz o seu corpo reagir de uma outra maneira. Você vai se educando mesmo, é uma reeducação emocional. É você fazer esse diário, se observar, se conhecer, para saber que quando acontecer de novo eu posso reagir de outra maneira.
né? A gente consegue fazer isso. Olha só, prestar atenção no corpo, nas dores, nos estímulos, como é que seu corpo reage a cada emoção que você tem. São técnicas para desenvolver a inteligência emocional que a gente está passando aqui. O corpo fala, né? Não julgar suas emoções. Tem gente que fala assim, nossa, mas eu sou muito medrosa, eu fico com medo sempre. Não se julgar, não se martirizar pelo sentimento, pelas emoções que você está tendo, sentimentos que você está gerando. É você olhar para dentro de você sem julgamento. É se permitir viver aquele momento ali para se conhecer mesmo. Não é pegar, tô triste, vou pegar a tristeza, vou sufocar ela aqui dentro da gavetinha aqui, vou deixar ela aqui. Não, é se permitir, eu tô triste, eu tô chateada, é reconhecer, por causa de que eu tô desse jeito, o que eu tô sentindo, como é que eu tô reagindo a essa tristeza, entendeu? Às vezes tristeza tem nome, tem sobrenome. Endereço. Ai. Então, se abrir para compreensão. Mente fechada dificulta esse processo. Tem gente que é igual burro de viseira, né? Mente fechada demais. Não quer nem se conhecer. Ah, não, só assim mesmo, só Gabriela, né? Eu nasci desse jeito, eu vou morrer desse jeito e pronto. Mente fechada, coração fechado. A pessoa não se abre para o conhecimento ou para o autoconhecimento que vai permitir ela ter uma visão diferente. Começar a mudar é um processo. Imagina eu, no alto dos meus 40 anos, se eu penso de um jeito, sempre reajo do mesmo jeito a vida inteira a respeito de algum tipo de emoção. Não é de hoje para amanhã que eu vou mudar isso. Isso é um exercício. É um exercício diário, né? De buscar esse autoconhecimento aí para eu conseguir me controlar. Me conhecer para me controlar. Observar o efeito que você exerce nas pessoas. Como é que as pessoas ficam quando você chega perto, quando você conversa, quando você está trocando ideia ali, você consegue aconselhar as pessoas, elas conseguem te ouvir? Qual o efeito que você causa? A pessoa vem te contar um problema, você aumenta o problema dela ou você tenta amenizar, você diminui? Como é que é isso aí? Como é que isso funciona em você? Diminuir o nível de estresse, que hoje o povo vive estressado. No meio dessa pandemia, todo mundo em casa, trabalhando de casa, e você encontra com alguém, e aí, beleza? Tô na correria. Que correria? Qual que é a correria? No meio da pandemia? A gente acostuma a falar as coisas e fica repetindo isso igual uma radiola velha. Tô numa correria doida, é uma luta danada. Que correria que você tá nela? Que tá todo mundo parado, o comércio tá fechado, tá tudo fechado, você tá às vezes dentro de casa, você encontra alguém, você fala que tá na correria, fala por falar. Às vezes você nem percebe, a boca fala sem perceber. Quantas coisas a gente não fala sem perceber, por automatismo? Observa quando a gente encontra alguém na rua. E aí, beleza, como é que tá? Bom. Você tá perguntando por perguntar, você não quer saber se a pessoa tá bem. Normalmente é assim que se faz, é por educação mesmo. E aí, beleza, tudo bem? Como é que você tá? Tô bom, tudo bom. E você? Tá tranquilo? Depois vai lá em casa. Pode deixar, uma hora dessa eu vou. Vai nunca. Normalmente vai nunca. Não vai, você também não vai ligar para convidar. Então, assim, são coisas que a gente faz no automatismo, é automático, já está tão enraizada aqui no seu cérebro que a boca fala sem você sequer pensar. Já é uma situação tão corriqueira, essa do correria é comédia demais. Eu escutei muita gente falando isso. E em alguns momentos eu me peguei falando isso, acredita? Estamos aí na correria. Correria nada, a gente está trabalhando dentro de casa, não tem aquele desespero de ter que levar a menina para a escola, buscar a menina na escola, arrumar, maquiar para ir trabalhar, e corre daqui, corre dali, passa lá e compra um trem, faz isso, resolve. Não tem, a gente está num momento de mais tranquilidade e as pessoas estão com a cabeça lá na correria ainda. E usar de empatia, né, gente? Se conhecer, se colocar no lugar dos outros também, isso ajuda. Uma maneira de trabalhar as emoções é extravasar. Tá, isso é legal também, é um jeito de se tratar, né? De tratar as emoções através da arte. Uma música, fazer uma aula de música, ou simplesmente cantar, pegar um violão para tocar, pegar uma tinta e pincel e fazer uma pintura, fazer um desenho, fazer um bordado, teatro, tudo que envolve a arte, a criatividade, são técnicas usadas para você tratar essas emoções, você conseguir extravasar o seu sentimento e conseguir aí um autocontrole, alcançar um autocontrole. Por exemplo, esporte, uma arte marcial. Tá com raiva? Vai pra academia, vai pegar peso de 90 quilos, a sua raiva passa rapidinho. Vai fazer boxe, socar aquele saco gigante lá, dar uns cascudos naquele saco lá, ou seja, desconta a raiva em outras coisas. Coloca a sua mente para trabalhar em coisas que vão trazer benefício para você.
Tá chateado, tá triste? Pega um violão, vai cantar uma música, um louvor, vai cantar um hino, vai compor. Vai aprender a tocar um instrumento. Exatamente. Vai desestressar. É sempre, gente, é sempre buscar, é simples, mas não é fácil. É simples assim, é sempre buscar algo bom para substituir o que é mal. Vai pescar. Se eu tô com um pensamento ruim, porque eu estou triste, com raiva, com medo, seja o que for, eu preciso canalizar esse sentimento e substituir. Colocar ele numa outra gavetinha. Uma vez eu fiz um curso sobre inteligência emocional e o professor falava assim, o cérebro da gente ele é um armário gigantesco, ele é cheio de gavetinhas. E não adianta você pegar a sua emoção, sua tristeza e colocar na gavetinha e fechar ela ali, abafar ela ali, sufocar. Você tem que se permitir, abre a gavetinha, dá uma olhada, pega a tristezinha aqui no colo, nina ela aqui um pouquinho, entende, vê como é que ela é, quais as cores, como é que ela tá, beleza. Sente, vive isso. Ressignifica isso, coloca lá na gavetinha de novo e fecha. Substitui, coloca outra gavetinha ali pertinho para substituir esse momento, né? Então é isso, para aprender a lidar com as emoções. Salomão tem uma dica boa, nós estamos lendo o provérbio. O que é? Qual que é? Ore a Deus pedindo sabedoria, graça e discernimento. Entendimento, né? Sabedoria, graça, discernimento ou entendimento, né? Salomão, a gente está lendo, para quem chegou no meio aí, está meio deslocado, a gente está lendo o livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, né? Um dos homens mais sábios da Bíblia, da história da Bíblia, o único que reinou sem provocar nenhum tipo de guerra, nenhuma 40 guerra. anos. Reinou por 40 anos, né? Sem nenhuma guerra, foi muito sábio, começou a vida muito bem, terminou meio capengando. A gente vê isso lá em Eclesiastes e Cantares de Salomão também, mas a gente vai chegar até lá, a gente vai falar sobre isso depois. Mas foi um homem muito sábio e que ele só pedia isso para Deus. Toda a oração dele, ele pedia graça, sabedoria e entendimento. E aí Deus falou para ele, já que você não pediu ouro, nem prata, e nem riqueza, e nem nada, eu vou te dar graça, sabedoria, entendimento e tudo mais. Então foi o homem mais milionário, trilionário, o homem mais rico que pisou nessa terra, né? Foi Salomão. De Salomão para cá, não houve nenhum homem trilionário. Né? Eles falam que o tal do Jeff Bezos vai chegar a ser trilionário, mas olha só, quanto tempo depois de Salomão que o mundo verá alguém trilionário. Salomão era trilionário há 2.000 anos atrás, quase 3.000 anos atrás. Pelo menos de acordo com a Receita Federal, né? Será que tem trilionário por aí que está escondendo ouro? Então isso. A dica é essa, a dica de Salomão. Ore a Deus, peça entendimento, peça graça, peça sabedoria para você se conhecer, para você ter domínio sobre as suas emoções, porque a gente viu lá, nós somos tricótomos, né? Formados de espírito, alma e corpo. Então, o nosso espírito que tem contato com o Espírito de Deus, ele é que é orientado. E é o nosso espírito que orienta a nossa alma. É assim que funciona no campo espiritual. É o nosso espírito que orienta a nossa alma, faz a gente ter controle sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções. E a nossa alma, por sua vez, é quem domina o nosso corpo. O nosso corpo só obedece. É assim que tem que ser. Então, a gente tem que buscar isso no Senhor também, né? Em tese, né, amor? Porque tem gente que deixa o corpo dominar. O que não pode acontecer. Não pode, mas infelizmente tem gente... Exatamente isso que a gente tem que evitar, né? Deixar o corpo falar mais alto e extravasar. Você foi aí, amor, no pulo do gato. Porque começa no espírito, alma e corpo, a emoção é criada, o sentimento vem através dessa emoção e o seu corpo vai reagir de algum jeito. Tem gente que o sentimento nem apareceu direito, ela já está reagindo. E normalmente agressivamente, xingando, brigando, socando e quebrando pau e o bicho pega, né? Então é isso, a gente busca essa sabedoria no Senhor para a gente ter esse autocontrole, para a gente melhorar a maneira da gente se ver, se reconhecer, se conhecer, de lidar com as pessoas, de reagir diante das situações, né? Porque afinal de contas a gente já passou por muita coisa e vai passar por muitas outras coisas ainda até o fim da vida. E não dá para ficar vivendo do mesmo jeito a vida inteira. Sim. A gente tem estudado, né? Como a Patrícia falou, a gente tem estudado inteligência emocional, PNL e várias outras coisas. Mas
tem um livro que fala sobre tudo isso, que a gente já falou dele. Qual que é o livro, amor? A Bíblia. Aqui está o segredo, gente. Tá tudo aqui, É o ó. segredo. Tá tudo aqui. Só você buscar. Só você buscar. A gente tem buscado. A gente busca de outras fontes também. Por quê? Para trazer uma linguagem mais moderna, trazendo uma linguagem que vocês possam entender. Mas está tudo aqui, olha, está tudo aqui na Bíblia. Tudo que a gente está estudando, a ciência explica, né? A neurociência, a epigenética. Tudo que a gente está vendo sobre PNL, sobre inteligência emocional, a ciência vai explicar de algum jeito, mas a gente continua dizendo, né? O máximo da ciência é o mínimo da palavra do Senhor. Olha lá, tia Creuza, olha o que a tia Creuza está falando aqui, Sim. ó. Cuidar de plantas, aí, tá vendo? Isso. É uma maneira de extravasar. Tá nervoso, tá triste, tá isso, tá aquilo, tá alegre, tá feliz, tá afetuoso. Vai cuidar das plantinhas. Minha mãe, eu dei... da ciência é o mínimo da palavra. Exatamente. Eu dei uma plantinha para minha mãe no Dia das Mães, uma florzinha. E ela tá viva lá até hoje. Aí ela me falou, eu falei, nossa mãe, essa planta tá durando demais lá em casa. Ela dura uns 30 dias, 60 dias no máximo, tá desde maio aí, de início de maio. Ela falou assim, minha filha, mas eu cuido dela, eu dou água a ela com a colherzinha, eu converso com ela, eu falo que ela tá muito lindinha. Vê, gente, vê até onde vão as coisas. É um ser vivo. Tem o teste do arroz também, né? Teste do arroz, como é que é o teste do arroz? Ó, nós já estamos fechando o tempo, hein? Olha que tá acabando. Pode fazer na sua casa, com arroz, até com água dá certo. Você faz o arroz, fez o arroz, né? Você separa ele em dois pratos diferentes. O mesmo arroz que você cozinhou. Duas porções diferentes. Uma porção, você fala palavras amáveis, conversa com ele. Arroz, você é tão lindo, tão branquinho. Parece loucura e quem vê vai achar que você é louco, mas é um teste. É só fazer pra ver. Que arroz bonito, nossa arroz, você é tão soltinho, você é muito branquinho, nossa, todo dia. E a outra porção, você é o arroz grudento, você é muito feio, muito chato, você é sem tempero. Você faz isso, faz com um e faz com o outro. Coisa de louco. Todos os dias, né, amor? Todos os dias. Todos os dias. Aí volta para a geladeira. Tira, xinga um, fala com o outro. Depois de uma semana, depois não está na geladeira, depois de uma semana, você esquenta eles, prova de um e prova do outro. Não, e até na aparência eles ficam diferentes. Isso, até a aparência deles ali muda. Loucura, mas funciona. Vocês vão ver isso. Gente, olha só, lembrando então que amanhã a Poliane Barbalho vai estar com a gente aqui para falar qual é a sua dor. Já comenta lá no Insta, lá no Face, qual é a sua dor, faça sua pergunta que ela vai estar aqui com a gente respondendo. Poliane é psicóloga, vai estar com a gente aqui acompanhando esse projeto. Então, assim, hoje foi isso, o Juliano Gomes aqui acompanhando a gente, Casa 78, a Renatinha Bravin, Sandra Jardim, Carlinhos. Muito bom, pessoal. Tem novidade. Sorteio. Tem sorteio? Vai ter sorteio. Nós vamos fazer sorteio aqui também. Olha, já estamos ganhando brinde aqui para sortear para vocês. Ganhando brinde e vamos anunciar, nós vamos ter sorteio também. Isso aí. Então tá, pessoal, amanhã a gente tá de volta aqui às 10 horas. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Tá? Que a gente tenha aí uma quarta-feira de muitas bênçãos, uma noite tranquila de sono. Que todo mundo com Deus aí. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer. Pai, muito obrigado por esse momento. Senhor, obrigado, Pai, por nos trazer entendimento e sabedoria. Pai, nós sabemos que a gente quer diminuir cada vez mais para que o Senhor cresça, que as pessoas possam te ver em nós, meu Deus. Que as pessoas possam compreender, ter autocontrole. Que o Senhor envie o Espírito Santo até a casa delas, Pai, para que tenha harmonia, para que tenha paz, para que elas possam se conhecer cada dia mais, viver melhor, Senhor, e principalmente conhecer o Teu amor. Nós te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, então amanhã a gente se vê 10 horas da noite, com o Provérbios 5 e com a Poliana aqui com a gente. Isso. Beleza? Então tá bom. Fica com Deus. Beijo. Tchau, gente. Autocontrole, a gente se controla. Se controla. E se conheça. Isso aí. Tchau, tchau. Até amanhã. Tá encerrando o vídeo.